me preparando para essa nossa conversa, eu ouvi bastante o podcast do Mano Brown, que é um dos podcasts de mais sucesso na podosfera brasileira hoje, né? E eu ouvi justamente o do Djonga, o do Emicida, e aí eu ouvi o com o Baco Exu do Blues, né? E eu achei curioso, que até eu acho que vem muito de encontro ao teu trabalho e à tua fala agora, que é assim, ó, eu achei interessante, né, que eles têm origens similares, né, mesmo em regiões distintas do país, né, como tu disse, o Djonga é de Minas, né, Isso, o Emicida de São Paulo e o Baco Exu é da Bahia e o da Mano Bahia. Brown também é de São Paulo, né. Isso. E aí eles de lugares diferentes, mas com origens parecidas, com histórias que elas têm muitas similaridades. E o que eu achei muito interessante, eu gosto muito de ouvir esses artistas, e eu acho que alguns deles, né, como o Mano Brown, o Emicida, são alguns dos principais pensadores do país hoje, né? E eu achei curioso também um relato do Mano Brown, ele contando que no lançamento da primeira música, primeiro ali, disco dos Racionais, eles vinham retornando, voltando para casa e foram abordados pela polícia e aí foram, né, agredidos. E o Mano Brown faz um comentário que quanto ele disse assim, não, enquanto os outros sofriam agressão e caíram no chão, ele decidiu resistir. E quanto mais ele resistia, mais ele apanhava, né? Então isso são relatos assim, e que eles trazem isso nas letras deles, né? E eu queria, de encontro ao que tu estava falando, eu queria que tu contasse para a gente um pouco como é que tu pretende abordar, ou como tu já vem abordando, esses relatos, essas críticas sociais que eles trazem nas letras deles, na música, no trabalho deles, e como tu pretende abordar isso em sala de aula, com um aluno depois, de que forma, que métodos tu pretende usar, que tipo de abordagem tu pretende usar, porque realmente elas trazem na letra delas mensagens que, além de relatos, mensagens muito importantes, né? Isso. Então, cara, agora tu falou sobre a experiência, eu gosto de falar que o rapper, ele é um historiador da quebrada. Ele é um historiador do bairro dele. A tudo aquilo que o Mano Brown falou nos discos dele, que o Ed Rock, que o Ice Blue falam em Sobrevivendo no Inferno, retrata o Brasil dos anos 90 para a população negra. Ele tá inserido ali num espaço em que ele está sendo sensível a todo aquele mundo ao redor dele, em que ele consegue fazer uma leitura e consegue transformar aquilo em uma música, em uma arte, em um rap, em uma letra que consegue construir uma narrativa. E quando tu escuta, tu meio que talvez possa se identificar com aquele tipo de dor, tu consegue se identificar com todo aquele sentimento que ele está trazendo. Esse rap dos anos 90 do Racionais, ele é muito pesado, tanto na escrita, tanto na letra, na abordagem, quanto nas escolhas dos beats, né? Dos instrumentais. Às vezes tem uns instrumentais muito pesados ali, como Negro Drama ou Vida Louca, que só o beat em si já fica já meio, nossa, que isso, sabe? Tipo, pesado, sabe? Tá de acordo com o que é o Brasil dos anos 90 ali pro negro, né? Que é muito agressivo, com muita repressão policial, com muito homicídio, com racismo atingindo o ápice, né? E ele ali como um negro periférico, ele, jovem naquela época, ele consegue retratar muito bem isso. O Djonga já consegue retratar isso muito bem também, sendo de Minas Gerais, como tu falou, né, dessa regionalidade dentro do rap. O Djonga em Minas Gerais, ele consegue retratar o que é o racismo em Minas Gerais, em um tempo mais atual, né? Então ele vai trazer novas visões, ele vai estar sensível a novas coisas, né? Como em uma música dele que ele vai relatar um pouco sobre o nome da música é uma conversa com uma mina branca. Então essa música é incrível. A letra da música é toda uma narrativa de uma conversa que ele teve com uma menina branca, né? Então a menina vai começar a questionar ele a respeito de racismo, a respeito
da visão que ele tem de mundo, sobre machismo. Ele vai expor as ideias dele, ela vai expor as ideias dela, ela vai discordar dele, ele vai discordar dela. Ela tem uma visão individualista a respeito do racismo, e ele tem uma visão mais coletivista, mais estruturalista, bem próxima a essa do Silvio Almeida. Durante as minhas pesquisas eu percebi que provavelmente o Djonga leu o Silvio Almeida para escrever essa música, porque ele conseguiu, nessa música ele conseguiu trazer exatamente o que o Silvio Almeida fala de visão individualista, e também ele conseguiu trazer essa perspectiva estrutural do racismo, né? E aí, no final da música, eu sei que ela acaba chamando a polícia para ele, justamente porque ele aumentou a voz para ela. Então, ao mesmo tempo que ele consegue criar uma narrativa a respeito do racismo ali, com a menina, ele consegue trazer o racismo para a própria conversa. Que no momento em que ele aumenta o tom de voz, ela fala para ele que ele está sendo agressivo e ela chama a polícia. E no videoclipe vai trazer ele apanhando no final do clipe. Ele apanhando da polícia, uma violência policial ali em que aparentemente a polícia só chegou já batendo sem perguntar nada, agredindo. Então, justamente aquilo que o Silvio Almeida fala sobre a repressão policial, sobre acerca do estereótipo ali do negro, né, que já é criminalizado, ele consegue incorporar totalmente na música ali. Eu acho que ali foi uma síntese muito, muito, muito bem feita ali do que o Silvio Almeida fala do racismo estrutural, né. E voltando ali para tua pergunta sobre como utilizar essas letras de música, utilizar essas músicas dentro de sala de aula, eu esqueci de mencionar lá no início que eu também fui convidado pelo professor aqui do Joaquim Duval, em que eu fiz o estágio com o professor William, que é o professor Enio. Ele me convidou para fazer uma palestra no Dia da Consciência Negra, e lá no colégio do é, Melo, lá do Barro Duro, tá? E nessa palestra aí, eu utilizei um pouco daquela oficina ali de racismo estrutural, uma perspectiva histórica. Só que aí eu fiz algumas alterações ali, tá? E, assim, uma coisa que eu percebi, normalmente as pessoas me perguntavam, quando eu falava que eu ia utilizar o racismo, normalmente, assim, é meio que consenso de professores, até mesmo das pessoas, meus colegas da minha idade, quando a gente fala de rap em sala de aula, rap relacionado a conhecimento histórico, é o Racionais, né? Então, até mesmo já caiu em questão do Enem, né? Então, já é algo que eu vejo de uma forma, não estou dizendo ultrapassada, mas eu sei que já está meio saturado já, sabe? Essa questão do Racionais dentro de sala de aula. Então, até foi um dos motivos que fez eu escolher outros MCs mais atuais e não Racionais, né? Para falar sobre para utilizar essa abordagem aí para tentar investigar, né? A respeito do racismo estrutural dentro do rap nacional, né? Uh, o, eu notei que nesse dia aí, lá no colégio, nesse dia da consciência negra, eu coloquei a música do Kian, e nossa, tipo, a reação dos alunos, era um colégio periférico, né? Eu percebi que aqueles alunos ali já tinham uma proximidade maior com hip hop, com rap, né? Até mesmo porque eu perguntei para eles o que eles escutavam, a maioria escutava rap. Então, quando eu coloquei uma música do Kian, que é um rapper mais jovem, eles ficaram, como assim? Todo mundo ficaram, tipo, já a expressão deles mudaram, tipo, eles ficaram mais felizes, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eles escutam, é uma coisa que tá no cotidiano deles. Então, eu acho que só em estar utilizando algo que já tá próximo à cultura deles, tá próximo ao que eles se relacionam hoje em dia na internet, o que eles escutam, eu acho que já torna a aula um pouco mais atrativa. O aluno já está mais receptivo ao conhecimento, já facilita totalmente o seu trabalho para passar a ideia que tu quer passar, para te atingir os objetivos da tua aula, da tua fala, enfim. E nesse dia aí eu percebi isso, eu percebi, ok, esse som aqui que está mais próximo deles, eu acho que é uma opção melhor do que o Racionais lá. Até porque eu já tinha usado o Racionais em sala de aula, eu acho que foi uma aula de estágio, não lembro, que os alunos, nem todo mundo conhece Racionais, assim, tipo, conhece, sabe quem é, mas escuta a música de uma forma diferente, não tá tão receptivo quanto essa música mais atual, mais próxima deles, sabe? Então eu achei interessantíssimo isso,
E a maneira que eu utilizei elas foi através da música, utilizar a mesma música em sala de aula, trazer a música para a sala de aula. Ó, vamos escutar, vamos prestar atenção no que eles estão falando, vamos prestar atenção na letra. Depois eu consigo trazer a letra para a sala de aula, seja através, óbvio, se não tem os recursos digitais ali, né? A gente pode usar o papel mesmo, né? E tentar ler a letra, fazer a leitura da letra, interpretar a letra, que ali é riquíssimo, né? Tem muito conteúdo ali. Obviamente tem música que não vão agregar em nada, que é mais para comercial, mas tem outras músicas que têm uma letra mais voltadas para questões sociais, questões políticas, questões de feminismo, de autoestima do homem negro, de autoestima da mulher. Então tem muitos temas que a gente pode encontrar dentro do rap nacional hoje em dia. Aí cabe a gente procurar ali esses temas dentro dessas músicas aí. Eu consegui, durante o meu TCC, tratar mais sobre o racismo estrutural, a violência policial, a repressão policial, o racismo que se manifesta dentro dessas instituições, o racismo que foi construído através do tempo, né? E também trazer para a própria sala de aula para abordar sobre raça, sobre o período do iluminismo ali, tem como a gente abordar trazer um pouco desse tema, né? Que eu acho que fica bem enriquecedora a aula, e eu acho que com certeza o aluno vai gostar, vai se apropriar, mas como eu falei, eu acho que tem que ser algo que seja mais próximo deles, algo mais atual, e para chamar a atenção deles.